E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta. Hoje, obviamente, um caso especial, a continuação da grande refutação. E para falar a verdade para vocês, eu tô esperando o Vinícius responder aquele primeiro vídeo, porque eu sei que o Rivanildo, coitado, além de ameaças, não vai fazer nada. E hoje, meus queridos primatas, nesse clima maravilhoso que não é uma batalha física, mas tudo aqui concentrado no intelecto, e nós sabemos que o nosso querido Vinícius César deu essa iniciativa, trazendo essas perguntas maravilhosas para todos os ateus que fizeram um bom trabalho defendendo a razão, o motivo daquilo que eles acreditam. Mas eu gostaria também que ele pudesse analisar meu primeiro vídeo, porque as 10 perguntas, o desafio que ele lançou, parece que ele não analisou direitinho o vídeo anterior que eu fiz para ele e para o Rivanildo. E é por isso que hoje à noite, as respostas que eu vou dar a esse questionamento, eu vou tentar, né? Porque algumas das perguntas não parecem realmente ser perguntas sinceras. Sem ataque pessoal, sem falácias, diretamente naquilo que ele falou no primeiro vídeo, que eu fiz aquela refutação dizendo que nós não devemos atacar o nosso oponente. Então, nessa hora, eu quero convidar todos vocês, principalmente a galera nova que se inscreveu nesse canal, share, compartilhe, deixe o seu like, porque ó, nós sabemos que o intuito aqui não é de briga, não é criar uma tensão, mas é tudo aqui no amor e na paz e na racionalidade. E eu, como vocês sabem, grande amante da filosofia budista, me preparei muito bem para esse confronto. E na verdade eu não precisei me armar, mas eu fiz a minha introspecção interior, sabendo que todas as perguntas serão respondidas não com meu ego. Eu não estou aqui para incitar ateus contra pessoas religiosas. Na verdade, eu tenho vários amigos religiosos e eu mesmo, vou dizer para você, rapaz, eu não tenho problema nenhum com a crença individual de cada pessoa. O grande problema que é o assunto deste canal são as afirmações que as pessoas fazem no nome dessa entidade, sem evidências ou prova nenhuma. Mas vamos ser sinceros que se toda pessoa que realmente acredita em Deus mantesse a sua fé dentro do seu coração, nos perímetros da sua casa, sem querer que todas as outras pessoas do mundo venham simplesmente se ajoelhar diante do que você chama de Deus. Mas no final, evidências para esses grandes mandamentos ou ordenâncias morais nós não temos. E agora, sem mais delongas, vamos entrar então nas 10 perguntas que o Vinícius deixou para todos os ateus na face da Terra. Vamos olhar direitinho as afirmações e implicações que ele fez. E no final, não é para ter vencedor, ninguém ganhou, mas as ideias que foram apresentadas e as ideias que foram respondidas ou refutadas, fica na verdade para você que é inscrito e gosta de um bom bate-papo. Então vamos nesta hora, minha querida nação primata, ao que interessa. Logo de cara, nós queremos mencionar uma lei que é chamada a Lei da Não Contradição. E isso significa que uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. Então, meus queridos primatas, chegamos à conclusão que Deus não pode existir e não existir ao mesmo tempo. E aqui nós podemos ver que na primeira pergunta do Vinícius, ele vai fazendo um joguinho de palavras. Se não tem como provar a inexistência de qualquer coisa, e se devemos evitar julgamento diante a falta de provas sobre um assunto, ele vai, obviamente, fazendo o shift do ônus da prova, dizendo que não se pode provar a não existência de Deus. O que faz exatamente todas as pessoas concluírem que isso é absolutamente uma verdade. Mas vamos pensar agora que nós podemos mudar isso. Nós vamos mudar as palavras e vamos mudar essa frase, sem mudar o sentido do que ela significa. Vinícius César, eu tenho uma pergunta para você. É possível provar uma negativa? Pode-se referir-se a provando uma negativa no ônus filosófico da prova. Ou
evidência de ausência em geral. Temos também o modo Tollens, uma prova lógica que é uma forma de argumento dedutivo, e também uma regra de inferência. Podemos também falar da prova de impossibilidade que está na matemática. Temos também o Bullet de Russell, que é uma analogia, a incapacidade de refutar a não prova, que muitas das vezes é confundido com o argumento da ignorância, que não é uma prova e sim uma falácia lógica. Então, eu quero concluir para você nessa hora que você não entende como eu respondo o seu argumento. Eu não digo que Deus não existe. Eu rejeito a proposição Deus e deuses por falta de evidências que venham garantir a minha confiança, e você pode até chamar de fé, mas querer fazer o shift do ônus da prova porque é conveniente para você, querendo dizer que eu tenho que responder à não existência quando o princípio da afirmação ela parte das pessoas que acreditam em Deus, that's kinda crazy, buddy. I'm not gonna buy into that. Explica uma coisa para mim, Vinícius, nessa hora. Quando que uma negação ela é feita como proposição antes de uma afirmação? Você teria como provar isso para mim? Você teria como provar que foi, na verdade, as pessoas que rejeitam essa proposição que levantaram num dia ensolarado e falaram: eu rejeito a existência de Deus. Você não leva em consideração que uma pessoa fez a afirmação Deus existe, therefore existe uma resposta para isso? Se você diz que todos os ateus do Brasil realmente falam descaradamente que Deus não existe, isso é problema deles. Eu rejeito essa proposição até que você ou qualquer pessoa no planeta possa provar que eu estou errado. Diz uma coisa para mim, Vinícius, como que você vai usar o ônus reverso quando uma pessoa simplesmente rejeita as provas que você oferece? Não seria seu trabalho de voltar a estudar, e já que o seu Deus, essa entidade, esse agente, ele é tão evidente, bastaria só ele se mostrar que todo esse bate-papo de ateísmo e religião acabaria. Então, o trabalho é de quem afirma essa proposição. E eu vou fazer algo para você agora. Eu vou deixar você ver alguns segundos de um advogado muito bacana que explica direitinho como funciona o ônus da prova. O doutor advogado Rubem Rodrigues estará cuidando da causa. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rubens Rodrigues, eu sou advogado, amigo do Sérgio da Mota, que está fazendo esses vídeos maravilhosos, né? do ponto de vista de um ateu, uma reflexão filosófica, para quem já foi pastor evangélico. Então é uma mudança, né, de hábito, de pensamento radicalmente contra, né? É um giro completo. E as pessoas perguntam para ele a questão da prova de que Deus não exista. E aí eu conversei com ele e falei assim, olha, na verdade é o contrário. Quem alega a existência de alguma coisa é que tem que provar. Então, a princípio, a coisa não existe, para quem não tem essa concepção. Para quem essa coisa exista, cabe a essa pessoa que alega que essa coisa exista, uma divindade, um Deus, o ônus da prova. O que é ônus da prova? Ônus é obrigação, né? Provar. Então, se um ateu, né, faz um programa desse, questionando as evidências, né, o que se chama de evidências, da existência desse Deus, do formato que ele existe, ou das propostas, compete a quem acredita da existência desse Deus, naquele formato, né, ou de qualquer circunstância, provar que está certo, que é daquela forma, e não o contrário. O ateu é aquele que não tem a informação, ou rejeita um sistema fraco de provas, um sistema fraco de argumentação, em cima de alguns princípios, né? Identidade, terceiro excluído, não contradição, que são os 3 princípios lógicos, né, da Aristóteles. Se um argumento supera pelo menos essas 3 premissas, né, ele não entra em contradição, ele estabelece um princípio de identidade, e ele exclui uma terceira possibilidade, que seja contrária às outras
duas anteriores, aí essa coisa ela passa no primeiro estágio de argumentação. A maioria das coisas que ele fala no vídeo não supera esse estágio inicial probatório. E é por isso que não podem ser consideradas provas. A primeira coisa é que uma prova não pode entrar em contradição com ela própria. Então, você estabelecendo a contradição em algum ponto, a prova cai por terra. É um assunto que dá pano para manga, mas em linhas gerais é isso aí. Na sua segunda pergunta, você vai dizendo que praticamente todo ateu é de esquerda. Por que vocês apoiam a esquerda? Talvez aí numa tentativa de contraponto à religião e ao conservadorismo, sendo que a esquerda atual brasileira se alia cada vez mais com grandes líderes religiosos Brasil afora. Eu pergunto para você, quando você era ateu, por acaso você era de esquerda? Pelo que eu saiba, não. Deixa eu falar algo para você. Quando você diz que todo ateu é de esquerda e que ele é militante, você está cometendo um erro gravíssimo, porque você só tem a visão desse ateísmo chulo aí do Brasil. E nisso aí eu acho que nós podemos até concordar. Se você checar meus vídeos há 1 ano e meio atrás, eu falei do futuro do ateísmo do Brasil. E falei como essa militância é simplesmente escrota, não é bacana. Porque o ateísmo é a negação, ou no meu caso, a rejeição da proposição que Deus existe. Então eu quero dar uns dados para você fora desse escopo brasileiro e mostrar para você que em outros lugares do mundo, essa questão até mesmo política que eu cago e ando, tanto que eu não menciono no meu canal, é bem balanceada. Então vai prestando atenção, parceiro, nos números que eu vou dar para você. Em um Google bem básico que você fizer, porque eu não tenho que fazer todo o trabalho por você, você vai encontrar que nos Estados Unidos, 35% dos ateus, agnósticos, pessoas que não se consideram religiosas, são de direitas e conservadoras. E eu concordo com você. Por causa da questão da religiosa ser muito ligada à direita, 60% dos ateus aqui nos Estados Unidos são leftist. Significa que eles são de esquerda. Mas você não pode pegar isso e afirmar que 99,9% das pessoas que são de esquerda também são ateus. Porque isso é uma falácia, você nem sabe os números reais. E me diz uma coisa, por que eu tenho que acreditar nos seus números e respeitar você como uma autoridade? Afinal de contas, você é só Vinícius César. Entenda que para o restante do planeta, a questão do ateísmo não é big deal, é só uma negação da proposição. Eu não sou militante de ateísmo. Eu não levo essa nomenclatura como estilo de vida. Então, quando você observar as minhas respostas, tenha cuidado de não me comparar aos outros. Porque eu, como o restante do planeta, nós só rejeitamos a proposição que Deus ele exista. Se você tem certeza absoluta que ele existe, por favor, sinta-se à vontade de trazer as evidências. Eu quero dar uns números bem básicos para você do estado que tem a maior concentração de ateus nos Estados Unidos, que vai ser Boston, Massachusetts, com 33% da população, e para te falar a verdade, toda a Nova Inglaterra é composta por um grande número de ateus, porque aqui estão as melhores faculdades do planeta. E no local que há conhecimento, a gente sabe que não há necessidade de religião. O estado de Massachusetts foi considerado com a melhor educação do país por 2 anos consecutivos. Também é o melhor lugar dos Estados Unidos para você ter uma família, para você ter um bom trabalho, com a melhor economia dos Estados Unidos. Engraçado que aqui também tem as faculdades mais importantes do mundo. MIT, Boston University, Harvard. Se vocês não sabem, o governador aqui do estado de Massachusetts, ele é de direita. E aqui também temos santuário para imigrantes, locais onde a polícia não pode chegar e simplesmente chamar a imigração e deportar essas pessoas. Você sabia que no estado de Massachusetts a maconha é legalizada e que o aborto também é legalizado? Você sabia que é o menor nível de criminalidade dos Estados Unidos, com quase 9 milhões de pessoas?
Aqui também tem uma das melhores infraestruturas do país. Então, lembrando para você, Vinícius, que 33% das pessoas aqui estão cagando e andando para a religião. Elas são consideradas pessoas sem Deus e não se importam com isso, porque elas têm coisas mais importantes para fazer na vida. Ninguém aqui é militante. Você não vê militantes ateístas aqui no meio da rua. Aqui as pessoas elas conseguem coexistir sem essa bobeira toda que você está falando contra aí, que as pessoas, ou os ateus militantes fazem no Brasil. Mas isso não significa, meu parceiro, que é pro restante do mundo. Na pergunta número 4, você vai dizendo essa questão toda de ex-ateu, se preocupar que não é. Olha, eu não tô nem aí, seja o que você quiser. Se quem militava ateísmo no YouTube como Rivanildo e Vinícius César não eram ateus de verdade só porque não são mais ateus, o que é ser ateu de fato? Aquele que ainda não largou a militância? Tu acha que pra mim isso é algum problema? Na verdade, eu não quero nem saber se uma pessoa é católica, se ela é budista, satanista, se ela tem religião, se ela não tem. O meu problema com as pessoas é que elas pegam toda essa indoutrinação da religião e querem que todas as pessoas venham seguir a mesma meta. Porque pessoas homoafetivas não podem se amar em paz. Você não quer beijar na boca de um homem? Não beija. Deixe que as pessoas sejam livres assim para fazer o que elas querem. Esse é o grande problema da religião, a grande imposição. Porque a questão de Deus existir ou não, na verdade isso é só um bate-papo pra gente questionar. Vinícius, deixa eu perguntar pra você. Se um dia você acreditar que é um gato e no outro dia você decidir não acreditar que é mais um gato, que agora você é um humano, diz pra mim, o que mudou? Você simplesmente deixou de ser um gato pra ser um humano? Não. Na verdade, você sempre foi um humano. O que mudou foi a sua percepção. Um dia você acreditou que Deus não existia. Daí você simplesmente falou, agora eu quero acreditar que alguma força existe. Mudou alguma coisa na realidade? Mudou alguma coisa na vida das pessoas no planeta? Mudou somente a sua percepção. E isso aqui não é falácia do escocês. Na verdade, você não pode ser um gato, você não pode ser qualquer coisa nenhuma. Porque no final do dia você é um humano. Por isso que eu, Sérgio da Mota, não sou um ateu militante. Eu não sou um gato. Eu sou um humano. Significa que, no máximo, a gente entra nessa discussão para tentar resolver se as pessoas realmente elas acreditam naquilo que elas acreditam, elas têm evidências para provar, ou simplesmente é um monte de balela. No final do dia, eu continuo sendo Sérgio, humano, humanista. Eu não sou ateu, eu não sou agnóstico, eu não sou cacete a quatro, eu sou o Sérgio. E eu rejeito essa proposição, só isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu realmente acreditei, fielmente, que Deus ele existia. Por isso que eu fui para uma das melhores faculdades que existe, aqui no estado de Massachusetts, Gordon Conwell, para ser um apologeta, uma pessoa que queria defender as verdades da Bíblia. E foi na busca da verdade que eu me decepcionei. Porque quando eu entendi que evidências para mostrar para as pessoas não estavam nas minhas mãos, e o máximo que eu conseguia era especular, eu vi que a religião ela serve muitas das vezes para controlar a vida das pessoas. Mas eu, Vinícius, eu acreditava realmente que Deus existia. E você não está dentro de mim para dizer o que eu sinto ou o que eu não sinto. Como você não pode fazer isso com as outras pessoas. Como eu não posso fazer isso com você. Então, no final do dia, seja o que você quiser. Não é da minha conta. Na pergunta 5, eu vejo algo muito, muito macabro. E eu não sei se vocês perceberam. Uma vez salvo para sempre, salvo para sempre, tem uma corrente cristã que diz isso, né? Porque tem a divisão, né? Arminianos, calvinistas e tal, né? Outros, né? Que é isso, que um vem pelas obras, outro já está pré-escolhido. E tem o universalismo, que é uma terceira via, que diz que no final das contas vai todo mundo ser salvo, né? Então, mas os mais comuns é o arminianismo, o calvinismo, né? Então tem uma corrente que fala isso, né? Uma vez salvo para sempre. Aí eu digo para vocês, uma vez ateu, sempre ateu?
esse contrato não tem cláusula de saída? Ele começa falando do calvinismo e do arminianismo. Na verdade, ele não dá explicação e nem sabe a diferença um de outro. Ele vai dizendo que um deles tem o determinismo como base principal. E deixa eu te falar uma coisa bem legal nessa noite. O que você está querendo dizer é de John Calvin. Você está falando do calvinismo, que não fala de um determinismo. O calvinismo fala de pré-eleição. Fala das pessoas que Deus ele elegeu em sua onisciência para estar com ele. O grande problema é que, além de você não conhecer as diferenças e comparar com o ateísmo, que não faz sentido nenhum, você usa a palavra determinismo, quando na verdade o calvinismo está falando de predestinação, uma eleição divina, mostrando que você não sabe a diferença de um e nem do outro. É por isso que um bom conhecimento can take you very far. Então, na questão de você dizer que o ateísmo, uma negação é determinista, querendo fazer uma comparação completamente errada com o calvinismo, eu simplesmente rejeito isso também. Da próxima vez, faz um pouco de estudo, valeu? Beijinho. Na pergunta número 6, você vai dizendo que se você é um ateu, praticamente, né? O seu conhecimento, ele se torna limitado. Se ser ex-ateu não existe, o conhecimento não é ilimitado. Ele chega ao fim? Ou seja, se você mudar de ideia sobre, por exemplo, ateísmo, é impossível, é a mesma coisa do que ser ex-corno, então podemos determinar que o conhecimento ele não é ilimitado, ele tem um limite. Você chega numa negação e para de conhecer, sendo que é o conhecimento que fez você chegar até essa negação? Me diz uma coisa, por acaso existe alguma pessoa na Terra que sabe de todas as coisas? O conhecimento, ele é para todos, e o conhecimento, ele termina somente quando nós humanos perecemos aqui e voltamos ao estado. Aquele estado de antes, lembra de você nascer? Então, voltamos àquele estado. Na número 7, igual ao número 6, ele vai dizendo que o ateísmo é o final do pensamento crítico. Se o ateísmo é o fim do processo racional e do questionar, então a humanidade chegou ao seu fim. E esse corrobora com o sexto, né? Com o sexto inciso, a sexta pergunta. Acabou. Chegou ao ateísmo, você não tem mais outra chance, você tem que se render ao desespero, porque não tem mais pra onde ir, você chegou ao ateísmo. Game over! Agora, o máximo que você pode fazer é sucumbir ao absurdo. Não, isso é uma pergunta, você tá falando sério. Na pergunta número 8, você mesmo afirma que a evolução é um fato. Eu achei bacana, legal, não temos discussão nisso. Mesmo a evolução sendo um fato, mesmo que a evolução seja um fato, ela refuta a ideia de Deus? Deixa eu falar uma coisa pra você. A evolução é um mecanismo e tá cagando e andando pra essa discussão toda que a gente tá fazendo aqui em relação à questão desse Deus. Você continua se referindo à evolução como um agente, algo pensante, que tem força própria. Quando eu já disse pra você milhões de vezes que a evolução é um mecanismo, então querer botar a evolução pra refutar Deus é simplesmente algo nonsense, não faz sentido nenhum. É por isso que eu e você estamos aqui, porque nós não somos a evolução, discutindo essa proposição, Deus existe ou não. Então eu acho que esse assunto, mais uma vez, está encerrado. Eu gostaria de pular número 9 e nós vamos direto para o número 10, porque eu achei uma pergunta que para mim não faz muito sentido. Depois, se você quiser refazê-la, eu vou tirar o tempo para responder. Mas vamos à última pergunta dessa noite. Vamos lá. Se Deus não existe, qual o propósito de militar ateísmo? Para as pessoas saberem da verdade? Para quê? Verdade essa que um dia sumiremos para toda a eternidade? É isso? Para pôr fim ao estelionato religioso das grandes agremiações? A ideia de Deus só está presente nos templos macedianos? Vinícius, deixa eu perguntar algo pra você. Por que você fica tão preocupado, então,
com essa galera aqui, que simplesmente se assume que não acredita em Deus, que não, sabe, rejeitamos a existência desse Deus controlador ou dessa entidade. Por que você se preocupa? Por que você não faz o mesmo? Já que você se assumiu agnóstico e é super confuso, porque o agnosticismo, na verdade, é isso, não tem certeza de nada. Por que simplesmente você apaga o seu canal e vai viver a sua vida? Para mim, seria viável também fazer isso no meu caso. Porque eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida e eu faço isso aqui no YouTube somente por diversão. Mas eu acho que muitas das vezes as suas perguntas não são perguntas sinceras. É simplesmente para incitar um contra o outro, para dar ibope, visualização. Vamos fazer isso direito, vamos fazer isso com perguntas verdadeiras, vamos ser direto, não vamos tentar ofender uns aos outros. Eu acho que muitas das vezes o que falta em você é um pouco de sorriso. Todos os seus vídeos você parece ser muito sério, muito amargo, muito cheio, sabe, de rancor da vida, como se as pessoas tivessem feito algo pra você. Deixa eu falar pra você, Vinícius, eu adoro sorrir. Porque essa questão toda de Deus, ela é, na verdade, fracture of my time. Ela não consome a minha vida. Eu tenho coisas mais importantes, como estar presente no agora, sabe? Dirigir, andar no meu carro e ver as árvores. Poder ter oportunidade, que nem eu faço sempre, eu pego $10 e troco tudo em nota de $1. E quando eu paro no sinal, eu vou lá e dou para aquelas pessoas, os moradores de rua. Isso me faz me sentir bem. Muitas das vezes, quando nós falamos sobre sentido, o sentido tá aí, em você fazer sentido. Porque o questionamento se Deus existe ou não, ele existe, não existe, it doesn't matter to me. It doesn't matter para a maioria das pessoas no planeta. No final do dia, a gente quer aprender a baixar a ansiedade, a depressão, as coisas negativas e viver uma vida mais cheia, mais completa. Então deixa eu te falar uma coisa, se você realmente quer visualizações, venha, responda todos os meus argumentos e deixe outros novos. Para que essa galera que assiste, para que eles se sintam bem, divertidos, sabendo que foi legal parar o tempo deles aqui para assistir tudo isso. E outra coisa, mais uma vez, põe um sorriso no teu rosto, cara. Tu não é um cara feio, então eu acho que falta um pouquinho de, sei lá, você se ligar mais aqui no presente. Não tô aqui para te ofender. A galera do teu canal me tratou muito bem quando eu fui lá e deixei uma mensagem. Eles não são bichos, são pessoas inteligentes, que têm uma opinião pessoal. E muitas das vezes a gente acaba se confrontando. Mas são pessoas que me trataram com maior educação. Você mesmo não me tratou com desrespeito, pelo menos eu acho. Então, galera, muito obrigado para você que ficou até agora. Mais uma vez eu quero agradecer aos novos inscritos. Eu sei que esse vídeo foi um pouco longo e eu acho que além das perguntas nós aprendemos muita coisa nessa noite. Eu espero que vocês mais uma vez tenham gostado. A galera, eu deixei na comunidade lá que eu queria saber de onde vocês são do Brasil e todo mundo saiu escrevendo São Paulo. Olha, eu vou te falar, eu tô impressionado com a galera de São Paulo que assiste esse canal. Beijão pra vocês, mas também beijão pra todo o Brasil. Cara, eu vi pessoas escrevendo de todos os estados, de todos os países, não todos os países, aí eu tô exagerando, mas de alguns países e foi algo bacana. Significa que no final do dia essas pessoas vêm até aqui para ter uma diversão também, falar de coisas sérias, mas vamos ser sinceros, não precisa ser tão amargo, não precisa ser tão brigão. No final do dia, nós desligamos essa câmera, você vai para sua casa viver teus problemas, as coisas do dia a dia, e eu vou para minha, de uma maneira bem legal e construtiva. Muito obrigado a todos vocês são the best. I love you guys so freaking much. E fiquem ligados na comunidade, durante a semana eu vou estar dando novos temas e faz sugestão também, tá bom? Galera, tenham um bom final de semana, um restante de semana e eu prometo para vocês que eu vou tentar, mesmo com todo o trabalho da minha companhia, lançar pelo menos um vídeo por semana, porque não é... Porque não é sobre... errei de novo. Porque não é uma questão de visualização, é uma questão de comunidade e eu estou muito feliz que essa comunidade está crescendo a cada dia. Muito obrigado por tudo, meus queridos, amados primatas.